pessoal, tudo bem? Os alunos estão pedindo para eu falar sobre as decisões do TSE, então deixa eu tentar explicar o que eu mesmo não consigo entender, tá? O TSE é um tribunal eleitoral, então ele tinha que tratar dos casos relacionados à eleição, afetos à competência dele, ou seja, ele pode dizer que tal candidato não pode agir assim, tal candidato não pode agir assado, mas ele não pode ir além. Ele não pode dizer, por exemplo, o que um particular pode dizer ou deixar de dizer. Aí tem que ser a justiça comum. Mesmo que haja um aparente desequilíbrio eleitoral, que eu não acredito, né? A livre imprensa ela tem que ser tratada desta forma. Ela é livre para emitir opinião e para dar notícia, assumindo sempre a responsabilidade daquilo que ela fala. Então agora eu estou fazendo aqui, esta é a Constituição de 1824, Dom Pedro I, né? Então eu vou ler aqui para vocês o artigo 179 que você lê. Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras escritos e publicá-los pela imprensa sem dependência de censura, como tanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exercício deste direito, nos casos e pela forma da lei. 1824, essa Constituição, Independência 1822, primeira Constituição brasileira. Depois, a Constituição de 1891, Rui Barbosa, está aqui na capa, a Proclamação da República 1889, logo depois a nossa primeira Constituição Republicana. Está aqui no artigo 72, parágrafo 12. Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma em que a lei determinar. Não é permitido o anonimato. A ideia de não permitir o anonimato é que você responde por aquilo que você diz. Depois vem a Constituição de 1934, Getúlio Vargas na capa, né? A Constituição pós a Revolução de 1930, né? Então a de 34 já é considerada uma Constituição mais fervorosa em direitos civis. E aí vem assim: em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, sem dependência de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido anonimato. Às vezes eu tenho uma dificuldade de ler, porque eles colocam o português da época nessa coleção, tá? Aí depois, a de 1937, que é aquela que o Getúlio Vargas dá o golpe nele mesmo, né? Aqui está o Francisco Campos na capa, e vocês vão ver aqui no artigo 122, 15, acho que é isso mesmo, 122, 15 está aqui. Todo cidadão tem direito de manifestar o seu pensamento, oralmente ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei. E depois diz quais são os limites, né? Com fins de garantir a paz e a ordem pública, medidas de impedir manifestações que contrariam a moralidade, etc. Mas, mesmo pondo limites, é a Constituição quem põe, não é o TSE, é a Constituição. Essa aqui já é após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o Getúlio sai em 45. Então a Constituição de 46, que aqui já está o Dutra na capa, né? Então vem escrito aqui para nós. Esta tinha uma tendência muito democrática, tá? No artigo 141, parágrafo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quando há espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma da lei, pelos abusos que vier a cometer. Então você vê, a liberdade de pensamento está há muito tempo na nossa história, né? A Constituição de 67, que já é pós o período, já entra no período militar, né, a partir de 64, e então em 67 está escrito aqui, até um artigo longo, o artigo 150, parágrafo 8º. É livre a manifestação do pensamento de convicção política e filosófica, e a prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quando há espetáculo de diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. Então você vê, a liberdade de imprensa anda junto com a liberdade de manifestação de pensamento.
Essa é de 1888, após a abertura democrática de 85, Ulisses Guimarães na capa. Essa é a que eu dou aula desde 1997, é a mesma Constituição. E me dói agora ter que dizer que no Brasil você não tem censura, teoricamente, prévia clássica, né, que é feita pelo Poder Executivo, mas você tem censura prévia feita pelo Poder Judiciário, que é uma loucura, porque o Judiciário tem que tratar sempre do caso concreto, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês. No artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É o mesmo conceito. O anonimato ele é vedado porque caso você agrida alguém na sua transmissão de pensamento, né, na emissão do seu pensamento, na manifestação do pensamento, você vai responder por isso. Depois vem assim, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E no artigo 220 da Constituição, que trata exclusivamente da comunicação social, vem escrito lá, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Então não pode sofrer nenhum tipo de restrição. É muito triste o que nós estamos vendo. Tomara que o país se salve desse tipo de convicção que vem disfarçada de decisão jurídica. Forte abraço.